e não cessarão os seus renovos. Amém? Glória a Deus. Uns dias aí para trás, a gente cortou o pé de caracola que a gente tinha lá em casa. A gente cortou porque estava muito grande, cortamos, mas ficou ainda o tronco com a raiz, né? E aí, esse pé de carambola, ela já está brotando novamente. Ela já está colocando seus galhos. O que eu quero dizer com isso? Quando nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo, quando a nossa esperança está arraigada no Senhor Jesus Cristo, tem vida ainda. Amém? Tem esperança ainda. Então, Jó, o livro de Jó, ele descreve a integridade de Jó. Se nós formos ver aqui no capítulo 1 de Jó, o Senhor vai falar sobre a sua integridade. A Bíblia, no capítulo 1 de Jó, havia um homem na terra de Uz, cujo o nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Isso aqui falando sobre Jó. Então o livro de Jó descreve a sua integridade. Jó também vai falar sobre o início do seu sofrimento, como todo mundo conhece a história de Jó. Também a narrativa se desenvolve por diálogos entre Jó e seus amigos, em busca de uma resposta para a deplorável situação dele, no qual Jó se encontrava. Então, do versículo 6 ao versículo 10, vai ter um diálogo. A Bíblia diz no capítulo 6, versículo 1, diz: "E um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se para o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens?" Ele faz uma pergunta: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Ele faz outra pergunta: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém, olha só, isso é interessante, ele diz, Deus falando a respeito de Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás, ele respondeu ao Senhor dizendo: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de proteção a ele e a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos, abençoaste o seu gado, se tem aumentado na terra, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti e na tua face. Mas Deus, que conhece todas as coisas, permitiu que Satanás tocasse
nos bens de Jó, nos filhos de Jó. Jó perdeu tudo, tudo. Mas ele não perdeu a esperança e a fé em Deus que ele servia a louvar o Senhor, do Senhor Jesus Cristo. Então Jó, ele era um homem íntegro, reto, se desviava do mal. E isso não fez com que aquele sofrimento não viesse sobre a casa de Jó. Porque a Bíblia diz que enquanto estivermos aqui na terra, nós iremos passar por tribulações, por momentos adversos. Mas Jó, ele não sabia que era a permissão do Senhor, provando a sua fé. Muitas das vezes, Deus está provando a nossa fé, e muitas das vezes nós não entendemos e não compreendemos, e começamos a murmurar, a contender contra Deus, em vez de fazermos como Jó, adorar em meio à luta, em meio à dificuldade. Então eu quero te dizer nesta noite, para você que está aqui, para você que está ouvindo a palavra do Senhor na sua casa, que ainda é esperança para a tua vida. Jó, quando ele se deparou no momento no qual ele se encontrava, não tinha mais esperança aos olhos humanos. Se nós formos ver a situação de Jó, perde filhos, perde os bens, adoece, a esposa também quase não deixa, já disse amaldiçoou esse meu Senhor. Você vai olhar, ao olhar humano, a situação no qual este homem estava se encontrando, não havia esperança. Mas quando nós olhamos com os olhos da fé, crendo no Deus, que é o Deus do impossível, no Deus que mudou, no Deus que faz coisas extraordinárias, há esperança sim. Quando você olha para o teu Deus, que é o Deus das causas impossíveis. Podemos olhar e dizer assim, não tem mais jeito. Irmãos, eu posso testemunhar aqui e dizer, diante do que eu passei, tinha hora que eu olhava para o problema no qual eu estava enfrentando e eu pensava assim, não vai, Senhor, não tem a minha esperança, minha fé é tão pouquinha que eu acho que eu não vou suportar passar por esse processo. E um dia, depois que eu vim de São Luís, que tinha me dado 2 crises que quase que eu morri, acho que o museu estava nessa visita do pastor, eu comecei a falar e eu disse algo que eu só pensava na minha filha. E as lágrimas começaram a descer, porque eu senti uma opressão tão grande no inimigo, e a vontade dele era me matar, e eu dizia assim, Senhor, a única coisa que eu penso é na minha filha. Mas ainda tinha uma esperança aqui dentro, porque eu sabia que tinha pessoas orando por mim, e eu sabia que Deus queria que eu orasse. Então, voltando para o texto, Jó perdeu tudo, Jó perdeu seus bens, seus filhos, perdeu até seus amigos, mas a única coisa que Jó não perdeu foi a esperança no Deus no qual ele serviu. E ele diz aqui no capítulo 14, versículo 7, que ainda há esperança para a árvore que se foi cortada. E eu quero te dizer para você que ainda há esperança para a tua vida. Há esperança sim para este problema, para esta enfermidade, para esta luta no qual tu estás enfrentando, no qual tu estás passando, porque, irmão, todos os dias nós temos que matar um gigante para estar de pé. Todos os dias as lutas vêm, os problemas vêm, as dificuldades vêm, mas nós estamos firmados no Senhor, na rocha,
que é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero dizer para você que assim é a esperança para a tua vida. Quero dizer para você, meu amigo, meu amado, irmãos, que é a esperança sim para a tua vida. As pessoas podem olhar, podem apontar para a situação no qual você se encontra, no momento no qual você está passando, dizendo não tem mais jeito, não tem mais solução, mas tem sim, porque se nós formos ver a palavra do Senhor, teve jeito para a situação de Jó, teve sim esperança. Deus mudou o cativeiro de Jó, Deus restituiu a vida de Jó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixe que o inimigo coloque pensamentos dizendo que esse problema, essa enfermidade não tem jeito, a tua história acabou aí. Não, confie na palavra do Senhor Jesus Cristo, confie nele, porque a história ainda continua. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, em nome de Jesus, nós estamos aqui para declarar sobre a tua vida que há esperança no Senhor Jesus Cristo. Se você crê que há esperança, glorifique o nome do Senhor. Não desista, não desanime, não pare, prossiga, vai em frente, porque Deus é contigo. Deus foi com Jó, Deus foi com os seus profetas, então Ele também é conosco, porque Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele não mudou, o nosso Deus, Ele continua ainda mesmo, Ele continua fazendo milagres, operando milagres, abrindo porta aonde está fechada, fazendo o sobrenatural acontecer. Não pare, continue avançando sobre a direção do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, queridos? Porque tem muita gente contando conosco. Tem muita gente que depende de nós. Tem gente que depende das nossas orações. A tua família depende de você, como servo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os teus amigos dependem de você, como servo do Senhor Jesus Cristo. Os seus filhos dependem de você. Louvado seja o nome do Senhor. O seu esposo depende de você. Os seus funcionários dependem de você, porque eu sei que tem gente ouvindo a palavra de Deus. Então não desiste diante desta barreira, diante deste problema. Continue orando, continue buscando, firmando as suas raízes no Senhor Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado, não desista, prossiga, não pare. O nosso Deus é um Deus que dá esperança. O nosso Deus, Ele muda cativeiro, Ele muda situações, Ele faz o impossível se tornar possível, porque Ele é o Deus do impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Confie em Deus de todo o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Já não sabia porque tudo aquilo estava acontecendo com ele, mas ele confiava no Deus que ele servia. Ele sabia que só Deus podia livrar ele daquela situação. Louvado daquele sofrimento no qual ele estava passando. Deus não deixou Jó morrer. Deus vai dizer, a palavra de Deus vai dizer que ele restituiu os bens de Jó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bem aqui no capítulo 19, assim diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. É o que eu dizia: eu sei que meu Redentor vive e eu sei que ele se levantará.
salve, louvado seja o nome do Senhor. E no versículo, para finalizar, 42, versículo 12, diz assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó. Diz também, bem aqui no 13, também teve 7 filhos e 3 filhas. E Jó foi restituído muito mais do que a primeira vez. Então, queridos, não tenha. Confie no Senhor. Há esperança para ti. Há esperança para mim. Leve esta palavra. Tome posse desta palavra. Há esperança para a árvore cortada. Mas que as tuas raízes estejam firmadas na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Louvado